Agora a Rádio Ceará News apresenta Prosa Cultural. Um bate-papo sobre cultura, artes visuais, teatro, cinema, conversa sobre o cenário artístico e cultural do estado do Ceará. Convidados, design, dança e muito mais. Prosa Cultural. Aê! Boa tarde! Está começando o nosso Prosa Cultural. Hoje, quarta-feira, 31 de outubro. O Prosa Cultural é um programa sobre cultura local. Então, nossa proposta é sempre, todo dia, estar aqui proseando com quem faz cultura no nosso estado. E hoje, nosso programa, ele terá um tema especial e uma convidada também muito especial, que vem lá do norte, que está realizando um projeto muito bacana, que é a exposição Reconhecendo a Amazônia Negra, de Marcela Bonfim. Né, Marcela? Seja bem-vinda. Boa tarde, Will. Olha, eu queria agradecer o espaço, né? E mais ainda, né, não só o espaço aqui da rádio, mas como essa terra maravilhosa está aqui em Fortaleza para a gente, está sendo bastante forte. Sim. Trazer esse projeto para cá, essa exposição que hoje eu vejo de uma forma bastante assim necessária, né? Sim. É uma alegria para a gente que você está aqui conversando sobre a sua exposição, que abrirá amanhã, dia 1º de novembro. Já vai iniciar novembro aí com a exposição, que será na Caixa Cultural Fortaleza. E lembrando que a exposição é gratuita. Então, Marcela... vamos só contextualizar ainda sobre o programa. Já estou ansiosa aqui para conversar. Mas lembrando que no nosso quadro Alencarinos em Destaque, nós vamos falar sobre o Nelson Bezerra, responsável pelo projeto Cidade Saudade, Fortaleza nos 70. E também nas nossas dicas teremos algumas aí indicações de programação e de inscrição para um festival de fotografia. Então, fiquem ligados e acompanhem o nosso programa. A apresentação e produção é de Wilma Farias, ou Will, no caso, sou eu. A assistente de produção Márcia Mesquita, com a coordenação de Ana Luzia Brito e Farol Comunicação. A operação de som e vídeo é de Tainara Pinheiro, além das redes sociais. Oi, Thay! Oi, boa tarde, gente. Sejam bem-vindos aí ao Prosa Cultural. Não vou aparecer hoje porque eu estou em homenagem ao Halloween, parecendo uma bruxa. Então... Mentira, gente, é mentira. É verdade. É porque ela gosta sempre de ficar dando uma de lombarde aqui no programa, mas ela está linda como todos os dias. Marcela, então, sobre o teu trabalho e também desse teu lugar de fotógrafa, que eu acho que não tem como falar do teu trabalho não falar sobre como você iniciou na fotografia, né? Então, como que você iniciou esse olhar da fotografia, já que você tem uma formação que é bem distinta, né? Que é em ciências econômicas. E como que se deu isso? Então, eu falo, a gente estava brincando, né? Kármico. Isso aconteceu no momento que eu mudei para Rondônia, né? Eu morava em São Paulo, passei 10 anos, né? Onde me formei na PUC. E tinha os mesmos anseios que as pessoas, né? De me formar e depois ser empregada, né? Ganhar um bom salário, consumir, né? Ter um apartamento, ter o que todo mundo tem. Sim. Mas em 2008, quando eu saí da universidade, não foi exatamente o que aconteceu, né? Eu fiquei um ano, né? Por volta de um pouquinho mais de um ano, procurando emprego em São Paulo e não consegui uma vaga. E aí, né? Entre vindas e idas, né? De um lugar ao outro, uma amiga chegou e falou: olha, você quer ir para Rondônia? Marcela, eu tô vendo que você tá aí, né, na busca. Meu pai tem uma financeira e está precisando de alguém para gerenciar. E aí eu parto para Rondônia, né? Eu chego, confesso que bastante frustrada, até porque não eram meus planos eram completamente outros. E quando eu chego em Rondônia, ainda a frustração se estende por volta de um ano, né? Imagina, você chega sozinha, não tem quase ninguém para contar. Era praticamente construir uma nova história. Sim. Né? E foi assim que eu caminhei durante quase um ano em Rondônia, até a decisão de comprar uma bicicleta,
né? E criar um interesse pela cidade, Porto Velho. E depois, logo em seguida, uma câmera. Quando eu começava a andar pela cidade, né, a criar esse interesse, eu percebia que a cidade chegava até a mim por algumas perguntas. E eram todas muito parecidas. Perguntavam se eu era Barbadiana, se eu era Shockness, Johnson, Maloney. E eram sobrenomes, assim, ingleses que eu falava, meu Deus, mas por que eles perguntam isso, né? E um dia eu perguntei para uma amiga, artista plástica, a Margot. Falei, Margot, as pessoas estão me confundindo com Barbadiana, o que é isso? O que é Shockness, Maloney? E ela falou, olha, são as famílias tradicionais negras de Rondônia. Eu falei, isso não combina muito na família tradicional. Geralmente não se dá a um grupo da negritude. E aí ela falou, olha, mas existe aqui, sim, eles são muito considerados, Marcela. E me explicou uma parte da história. Aí eu comecei a pegar gosto por isso e minhas buscas continuaram. Aí logo em seguida eu comprei a câmera fotográfica, eu já estava andando pela cidade percebendo também muita presença negra, né? E até a conhecer o primeiro Johnson, onde foi uma grande surpresa, foi muito, muito gostoso. Eu fui muito acolhida por aquele dia, né? Eu até brinquei, meu parente. E aí ele falou, me explica isso, né? E eu expliquei, e logo em seguida, quando eu menos percebi, eu estava na casa da família, né? E aí que eu pude aprofundar na história, né? Famílias que vieram de Barbados, né? Com uma outra colonização inglesa. Então, são outros costumes. E eu acabei me apaixonando por tudo aquilo, né? Eu encontrei uma diversidade dentro da negritude, né? Que não me foi apresentada. Mas a história não parou por aí. Eu andava e falei, mas tem muito negro além dos barbadianos. E as pessoas começaram a me situar a respeito das histórias. Olha, Marcela, existem os fluxos migratórios, né? E quando eu dei por conta, eu era o próprio fluxo migratório negro, né? E aí, Bahia, né? Ceará, né? Maranhão, Pará, Amazonas, ou seja, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo. E eu fui percebendo que esses fluxos migratórios, a partir do momento que eu fui observando, eles participaram de alguns ciclos econômicos, que a gente chama de ciclos econômicos. O ciclo do ouro, o ciclo da borracha, o ciclo das usinas, enfim. E comecei a ver que como aquilo era muito, muito doido, né? Porque, então, não se falava muito sobre isso, sobre essa presença negra. Porque, assim, quando a gente pensa mais na questão do norte, até mesmo aqui do Ceará, a gente sabe que tem uma presença muito mais forte do índio. Sim. E a presença negra no Brasil, ela é muito mais reconhecida na Bahia. Na Bahia. Mas isso... Então, isso me gerou essa efervescência, essa curiosidade, né? Eu falei, mas espera lá. Aí, caminhando um pouco mais, eu já estava fotografando tudo aquilo, né? E... eu estava fotografando sem saber o que eu estava fotografando. Porque, querendo ou não, eu comprei a câmera... Eu mal sabia, é uma câmera que até hoje me acompanha, uma semi-profissional, uma T3i, que ela atendia os meus anseios, né? E quando eu botava as fotos no Facebook, geralmente eram fotos de negros, porque eu estava encantada por aquele universo que eu mal conhecia. Eu nunca, confesso, que tinha convivido com tantos negros quando eu estava convivendo naquele pouco tempo em Rondônia, e aquilo tudo estava me levando para outros lugares, inclusive dentro de mim, né? É muito ancestral. Muito ancestral. E aí, comecei a colocar no Facebook, as pessoas falando, quem que é essa foto? É minha, as pessoas não acreditavam. Para com isso, Marcela. E aí eu comecei a perceber a beleza, os aspectos de beleza, não só da imagem, como da negritude. Isso me levou para outro lugar. A repensar, inclusive, alguns conceitos e ressignificar o meu passado, né? E isso foi se estendendo, né? Minha curiosidade não parou por ali. Mas assim, desde então, você nunca tinha fotografado ou... Nunca tinha fotografado. Foi assim a sua primeira experiência? Sim, porque até então, quando eu cheguei em Rondônia, eu era muito solitária. Eu tive que lidar com uma solidão bastante dolorosa. E o tempo. A solidão, somada ao tempo, quase me matou, né? Porque em São Paulo eu acordava às 5 horas da manhã, eu já saía, voltava 1h30. Então, assim, lá em Rondônia, não. Eu acordava 7 horas da manhã, outra eu estava no escritório, meio-dia eu parava para almoçar, 2 eu entrava. Então, isso para mim era muita coisa. Era um outro tempo. Né? Eu passava na frente da casa das pessoas, quando eu via as pessoas tirando uma cesta depois do almoço, eu achava aquilo ó. Falava, gente, pelo amor de Deus, onde que eu tô? Então, assim, lidar com o tempo também foi um processo.
entender o tempo. Tanto é que hoje eu não abro mão da minha cestinha depois do Olha almoço. aí, tá vendo? Não, hoje eu sou uma artista de carteirinha, de mão cheia, né? Ai, ai, ai. E Coisa todo- boa, a gente se acostuma rápido. Se acostuma muito rápido, né? E eu vendo que, poxa, quanto tempo talvez eu tenha perdido. E isso Sim. começou a me levar para outros lugares. A conhecer a própria história de Rondônia, né? Ver o quanto ela era recente e quanto esses fluxos migratórios negros eram antigos, inclusive. Rondônia era uma divisão entre Mato Grosso e Amazonas, né? E aí isso me levou até o Mato Grosso, o quilombo de Vila Bela de Santíssima Trindade, onde eu fui ver de onde saiu o primeiro deslocamento do fluxo migratório negro ainda escravizado, né? Então foi muito forte voltar ali, né, naquele lugar e ver, né, que a história aconteceu mesmo, né? Esses negros foram deslocados de Vila Bela de Santíssima Trindade para o Vale do Guaporé, que é hoje, que era uma região ainda de Mato Grosso, era uma estratégia portuguesa para defender aquela região, né, próxima ao Peru, inclusive assim, estrategicamente, né? Então a gente tinha do lado, tinha os espanhóis, né? Então eles construíram um forte príncipe da beira, né? Uma fortaleza, né? Que hoje no livro oficial diz que é uma construção portuguesa, sendo que foi a mão dos negros escravizados, Sim. né? Então isso é um dos pontos que a gente considera dentro do projeto, a própria história oficial, porque quando eu comecei a descobrir a infinidade, assim, existem muitos grupos negros e existem muitos negros na Amazônia, principalmente em Rondônia. E colocar a Rondônia como centro do debate dessa Amazônia Negra é também um grande desafio, né? Porque, querendo ou não, por quanto tempo se invisibilizou uma população dessa maneira, né? Então, são esses aspectos que a gente também aborda. É um projeto de fotografia ligado ao campo das artes, mas é um projeto de militância ligado à política, né? A gente está ali rebatendo todo o tempo. Por quanto tempo a gente vai continuar invisibilizado ainda? E isso, eu cheguei aqui no Ceará e me deparo com uma história do dragão do mar, né? E o pessoal fala, o pessoal fala que não tem negro. Tem muito negro. Inclusive, muitos negros cearenses, né? Desse fluxo migratório, né? E isso me levou a considerar vários aspectos da minha natureza, da minha ancestralidade, né? Lá em Rondônia, eu nem sabia, né, sobre os aspectos religiosos negros. Eu fui da festa do Divino Espírito Santo, que resiste há 123 anos, que é uma tradição portuguesa, né, que os negros carregam até hoje, né, e até os terreiros, né, que hoje abriu muitos leques, inclusive, na Amazônia. Hoje você fala de Amazônia, você vai pensar na questão religiosa daquele lugar, no Santo Daime. Sim, né? Inclusive no Acre tem um ponto de encontro que é, acho que um dos mais conhecidos do Brasil, Sim, para porque celebrar o Daime. ali o Daime sai do Acre, né, pelo mestre Irineu. Ele cria dissidências, vai para o DV do mestre Gabriel, e hoje ele chegou ao ponto do Umbam Daime, né? Esse encontro da Umbanda com o Daime e da Barquinha, né? Tem uma outra religiosidade que chama Barquinha, que não define se é Umbanda, se é Candomblé. Como é a Barquinha? Eu não conheço. A Barquinha é uma religiosidade também, é afro-brasileira com a mistura do chá, né? Eles trabalham um transe no chá, né? Como o Umbandaime também trabalha. E isso me levou a propriamente ressignificar essa questão do terreiro, porque a minha família mesmo, quando criança, eu sou uma pessoa que aos 25 anos eu ainda era uma negra muito embranquecida. Sim. Eu acreditava na meritocracia, a família me ensinou a pensar no céu e no terreiro como duas divisões, né? Então, assim, reconsiderar esse processo incluiu principalmente eu repensar as minhas questões, principalmente entrar num terreiro. Né, sentir e ver o quanto também, além da invisibilidade, o negro foi muito marginalizado. Sim. Né, em todos os seus aspectos. Sim, sim. Né? Então, hoje a gente... essa história que a gente vem ressignificando a todo tempo dentro do projeto, né? E como se faz urgente nós estarmos pensando sobre esse tema, assim... Hoje, né, é um tema que tem estado mais em pauta, né, principalmente pensar essa referência, toda essa ancestralidade da cultura negra no nosso país, que é algo fundamental, Sim. que faz parte da nossa história e que pouco se falava há algum tempo atrás. Sim. Então, assim, projetos como o seu
são muito importantes, que vão muito nessa Nesse via, foco, né? nesse Esse foco. viés, né? Que Sim. eu falo, hoje trabalhar a Amazônia Negra, para mim é uma honra, porque hoje eu moro lá há 8 anos, não pretendo sair, Sim. né? Hoje eu moro dentro de uma comunidade, né? Urbana, à beira do rio, né? Hoje porque uma boa parte das viagens foi dentro das comunidades tradicionais, Sim. quilombos, aldeias, né? Comunidades tradicionais em si, e verificando que todas essas comunidades se encontraram, de alguma forma, no Vale do Guaporé, né? Sim. A gente está dentro de uma faixa de fronteira, né? O Vale do Guaporé é uma das regiões mais ricas de Rondônia e onde se concentra uma grande parte da negritude que vem desse processo, desse deslocamento de Vila Bela, Sim. lá em 1750, né? E você entrar dentro do Vale do Guaporé, você vai ver a mistura do índio com o negro, Sim. né? E com o boliviano, com os colonos bolivianos. Então, hoje, que nem eu falo, a antropologia, ela né? Hoje você fala de afro-indígena, parece que é um tabu muito grande, né? Não estou dizendo que não existam estudos, mas, no geral, é muito difícil falar sobre essa questão. Mas a gente vai começar a precisar falar sobre isso. Principalmente quando a gente for abordar a questão das comunidades tradicionais. Sim. Né? Você vai para o Pará, isso é muito evidente. Você vai para o Maranhão, isso também é muito evidente. Então, assim, até mesmo para a gente entender essa questão dos movimentos hoje, né? Porque a tendência é que a movimentação dos movimentos seja cada vez maior, né? E a gente precisa não podemos mais perseguir esse plano cartesiano, essa divisão dos grupos. Essa questão, né, já não existe mais, não atende. Essa resposta, ela já não atende mais as questões que estão aí. Não vou falar que elas estão surgindo, porque elas sempre existiram. Sempre, né? Muito elas estão aqui já em ebulição, e precisamos dar nossa atenção para elas, né? Sim. E pensando muito no seu projeto, que ele é um projeto de caráter documental, né? E você já vem desenvolvendo ele há uns 5 anos, né? Desde 2013. Então, assim, é um percurso, é uma criança. É um bebezinho. Eu me sinto uma bebezinha na fotografia, assim, sabe? Querendo não... É uma bebezinha que já tá andando, que já aprendeu a andar, já tá falando. Danada. Uma bebezinha ousada. Tô aí, né? Que nem eu falo. É um aprendizado. Depois que eu descobri, Rondônia me apresentou esse campo das artes, que é muito intenso, né? Passei pelo teatro, tive a oportunidade de interpretar uma figura, uma personagem que é um mito dentro das comunidades tradicionais do Baixo Madeira, que é a Mãe Preta, que, se você for ver, ela não é negra, ela é branca, mas por exercer a questão da benzeção, né? Da benzedeira, de ser uma pessoa... É uma médica do Baixo Madeira. Ela ganhou esse status de Mãe Preta, né? Então, e muito procurada, inclusive de ponta a ponta, lá de Humaitá, do Amazonas a Porto Velho, a Mãe Preta ainda continua sendo a maior médica do Baixo Madeira. Sim, né? Então, no teatro eu tive já essa entrada, onde eu pude sentir, né, essa história muito forte, né? E depois a fotografia, né? Dentro do presídio, tive um tempo de trabalhar, descobri a cor do presídio. Para mim, a máquina fotográfica, tanto a arte, ela tem uma finalidade muito grande, muito próxima a ressignificações, assim, né? Você trabalhar com as suas questões internas, assim, né? Hoje eu tenho esse campo da música também, a Amazônia Negra, a tendência também é incluir a música. Então, eu vejo... É um projeto multidisciplinar. Onde a gente pode exercer esse campo de liberdade. Para mim, a arte é esse campo de liberdade, né? A gente entrando nesse campo, cada vez assim, o céu é o limite. Sim. O céu é o limite. Possibilidades de experimentações estão aí para serem experimentadas. Mas voltando um pouquinho para a tua exposição, que vai estrear amanhã, gente, na Caixa Cultural. Confiram a partir das 19h30. É uma exposição que ela traz 55 fotografias de todo esse teu percurso. Sim. Né? Tipo, é um percurso de 5 anos reduzido
É 55 fotografias. Fotografias. Que, na verdade, representam histórias, né? Aham. Para mim, são 55 entidades, né? São Sim. 55 narrativas não contadas. Sim. Né? A gente busca hoje o quê? Registrar nossa história da forma que a gente gostaria de nos ver, né? Sim. A gente precisa dessas representatividades, dessas referências. Então, para mim, Essas imagens. Marcela Bonfim, essas 55 imagens são 55 referências que me levaram até a minha própria cor. Né? Então, são 55 histórias, né, de pessoas, de uma diversidade que existe nessa Amazônia Negra. Sim, sim. Né? E que está dentro desse país também. E imagine quantas outras existem. Né? Então, é muito satisfatório estar ali. É um Né? pedacinho do Um nosso pedacinho Brasil. do nosso Brasil. Que é tão diverso e tão Muito. rico, né? A gente tem aqui algumas imagens e que é muito legal, porque eu fiquei pensando muito quando eu fiquei observando, né, as fotografias dessas histórias que você visitou. Então, São lindas. eu gostaria muito de pedir que você compartilhasse algumas dessas. Aqui é Dona Aniceta. Dona Aniceta Essa é a Dona Aniceta? Isso. Certo. Dona Aniceta é uma das figuras mais importantes ali do Vale do Guaporé. Ela é uma quilombola de Pedras Negras e ela é uma pessoa assim, porque o que acontece? A festa do Divino Espírito Santo é uma festa de homens, os protagonistas, né? Você imagina, é uma festa que começa na Páscoa e termina no Pentecostes, são 55 dias Eita. velejando entre Brasil e Bolívia. Uhum. Eles atendem por volta de 45 comunidades, elas quilombos, aldeias indígenas e comunidades tradicionais. E são assim, são 33 homens no batelão que seguem, né, com toda a corte para fazer esse processo. Onde eles param, existem ofertas de almoço, que são as promessas, né? Eles vão atender os promesseiros. Uhum. A Dona Aniceta foi a primeira mulher, assim, está sendo a primeira mulher que ganha um cargo dentro desse processo, né? Ela porque existem alguns aparatos, né, dentro dessa corte, a coroa, o mastro, a bandeira, né? Aí Sim. os personagens, a imperatriz, o imperador, o alferes da bandeira, enfim, o capitão do mastro. Existem todos uns personagens que são muito importantes e muitos deles são da comunidade. Cada ano a festa começa e termina em outra comunidade. É muito legal esse processo. Sim, sim. E Dona Aniceta, ela é a pessoa que é responsável por lavar a coroa. Né? Chega um momento que ela para em Pedras Negras, é onde vai acontecer a lavagem. Porque a coroa, ninguém vê a coroa. Ela é coberta de fitas. A coroa é como se fosse, né, quem viu a coroa? Né? Então, ela tem essa missão, junto com algumas mulheres que ela escolhe, para fazer a lavagem da coroa e das fitas. Então, elas tiram todas as fitas, vão fazer em goma. É um trabalho muito minucioso, um trabalho de fé. É uma fé muito bonita. Eu confesso que a primeira vez que eu fui na Festa do Divino, todo ano eu vou, né? Embora seja distante, e é bastante... Eles são heróis. São, né? Uma vez por ano, são 55 dias, onde são meninos, né? Os foliões, são crianças que são dispensadas da escola, porque ter uma criança convidada a ser folião é uma honra para a comunidade. Ter um promesseiro que vai fazer é uma honra. Então, existe também toda uma carga bastante assim de responsabilidade, né, para começou até o fim. Né? E Dona Aniceta, ela tem essa missão, que é onde ela vai dar, né, chega em Pedras Negras, a coroa... Esse cuidado. Né, esse cuidado com a coroa. Vamos ver mais fotos? Que aí você pode falar também, porque você visitou diferentes comunidades quilombolas, né? Sim. Então... Esse é o Fésios de Vila Bela Santíssima Trindade. Ele é uma história muito louca, porque todo dia ele toma banho no rio. Esse aqui, o Efésios, que está ali na beira do rio. E ele todo dia se banhava no rio. Eu vejo que aquilo era uma rotina, né? Tomar banho no rio, né? E ele levava o sabonete e fazia o processo dele ali. E, claro ou não, o fotógrafo é muito enxerido, né? Eu, como uma pessoa, né, que está se enquadrando na categoria... Aquele olhinho assim, né, só curioso. Eu ficava olhando. Aí teve um dia que eu resolvi fazer a foto do banho de Jorge. Isso tem ele tem uma série muito grande de imagens, onde ele se banha mesmo. Ele tem um patuá aqui de São Jorge.
é uma figura que eu acho muito forte, uma das mais fortes que eu conheci. Sim. Eufésio mora, né, ele mora num assentamento lá em Vila Bela, né? É uma figura bastante importante. Tem algumas questões dele, né, que são muito, né, que porque a gente trabalha com histórias felizes, sim, mas infelizmente também trabalhamos com histórias muito tristes, sim, né? Eu acho que é isso, né? Eu acho que o processo é dar dignidade, inclusive para as histórias tristes, né? Porque elas acontecem, não é trabalhar, dentro da negritude a gente sabe muito bem o que a gente enfrenta diariamente, né? Eu fiz não é diferente. Eu fiquei bem curiosa de saber como que você estabeleceu essa relação com, digamos, essas pessoas, essas personagens que você captura com a sua câmera. Porque tem um viés antropológico aí, né? Tem então, um afeto, assim, né? Como que você estabeleceu relação com essas pessoas? Para que você pudesse fotografá-las dessa forma tão próxima? Porque é perceptível que tem uma proximidade a partir dessas imagens. Eu falo, por não ter esse viés, né? Fotografia, não começou assim. Começou pelo interesse. Imagina, uma pessoa... Eu me sentia muito assim, uma pessoa buscando uma família. Sabe? Eu tava muito sozinha. Buscando seu território, né? Buscando meu seu território. Lugar. Sabe? Ter onde você almoçar durante o domingo. Sim. Ter onde passear. Então, referências. né? Isso me levou a esse processo de afetuar, né? Para mim, o mais importante, por exemplo, sentar do lado do Eufésio, tomar uma cachaçinha, vamos tomar junto. Quero saber quem é você. Sim. Pra gente, nós, né, na nossa negritude brasileira, Sim. é uma negritude que, infelizmente, não tem uma árvore genealógica, a gente não conhece nossos antepassados. Então, esse processo, para mim, ele veio muito como, tá aqui a nossa família, quem sabe? Tem a dona Nicássia aqui, ela é a cara da minha avó, uma das fotografadas, né? Sim. Então, assim, quando eu cheguei em Vila Bela, eu abro a porta, ela abre a porta para me atender, para vender o canjinjim. Eu quase desmaio. Eu falei, gente, é minha avó. Ela, calma, moça, tudo bom? Meu nome é Nicássia. Eu falei, meu Deus. Então, assim, foram processos de muito... Gente, eu falo que a curiosidade, ela não mata, não. A curiosidade, ela aviva, Sim. sabe? E essa minha curiosidade de querer buscar isso. Eu acho que eu queria buscar afeto e percebi que o afeto está dentro de mim, mas eu preciso dessas pessoas. É importante partilhar, né? Tipo, Partilhar. É uma cartografia, né, que você vai dividindo com o outro. Sim, e hoje ressignificando isso, até olho, eu não procuro hoje sabendo um pouco mais da fotografia, dos processos fotográficos, e ressignificando tudo o que aconteceu e que ainda acontece, eu não tenho esses fotografados como objeto. Sim. Sabe? E nunca tive, né? A ideia é o quê? Agora é um desafio, né? Porque, querendo ou não, o pessoal vir com... vamos profissionalizar. Não sei se é bem isso que eu quero, por exemplo. Sim. Porque quando você não cria barreiras, não, eu sou fotógrafo, eu quero sua imagem. Não. Olá, eu sou a Marcela. Quem é você? Sim, é uma experiência que você vai constituindo. Né? Não necessariamente nós precisamos colocar algum tipo de rótulo. Sim. Mas o importante é que disso sai um trabalho muito sensível e poético, né? Sim. E que vai pelo caminho das artes. Então, eu acho mas que isso eu descobri há 2 anos atrás, né? Até então eu falei, eram imagens. Sim, sim. Né? As pessoas duvidaram no começo se eram minhas. Aí eu comecei a preencher de histórias. Seu Eufésio, Zé, Dona Nicássia. Quando as pessoas começaram a se interessar também. Marcela, mas você está percebendo o que você está construindo? Incrível. Eu já quero um livro desse projeto. Nós vamos ter o catálogo lá na caixa. Ele é muito bonito, é um catálogo. Tem as histórias tem, também? Tem algumas histórias, né, sintéticas. Demais. A gente tem o site que eu estou fazendo uma atualização nele, mas ele vai conter algumas histórias. Que lindo. E logo o filme, né, que vai começar pelos Divinos. Tem filme também. Que vai contar um pouco da história do... Vou começar pelo Vale do Guaporé, que eu acho que é uma região que, nossa, me arrepia muito, né? Sim. É ali o seio, né, onde o primeiro fluxo pisou, assim, oficialmente, né, em 1750. Sim. Para ainda escravizados. E ali se constituiu muitos quilombos, né? Até então, para você ver, ninguém sabia que tinha quilombo em Rondônia, assim. Sim. Né? Até, assim, ninguém que eu digo assim, os acadêmicos de fora. Né? Uma vez uma professora minha perguntou, Marcela, mas você tem certeza que tem quilombo em Rondônia?
Aí eu voltei na história, ela, ok, realmente, se a divisão era entre Mato Grosso e Amazonas, e você está falando do Vale do Guaporé, Sim. então, sabe, tá ali, tanto tempo, né? Isso que eu digo, assim, o tempo, né, é uma coisa, assim, às vezes que eu fico pensando, né? O grau de invisibilidade que foi proporcionado por esse processo. Sim. E hoje- Desconhecimento, né? Sim. É o que eu acho curioso, assim, de pensar a nossa história de um modo geral, de como a gente desconhece muitas coisas da nossa própria história. Sim. E eu digo por mim mesma, né? Porque você imagina o meu susto? Sim. Eu fiquei muito assustada quando eu estava descobrindo tudo isso. Eu falei, gente do céu, não é possível. É possível. Porque, assim, até eu ter essa certeza, eu precisei viajar muito. Aham. Eu precisei ir para as linhas rurais, eu precisei ir para o presídio, eu precisei ir para as comunidades, precisei ir para outros municípios, para outros estados. Eu Precisou precisei, explorar mais para poder né, para ter certeza mesmo, sabe? desse encontro. Porque, querendo ou não, que processo de invisibilização, assim, é esse, né? Uhum. Aí eu falei, poxa, não, Foi feita também algumas consultas a alguns professores universitários que têm pesquisa, mas pesquisas mais fragmentadas. Sim. E aí, depois disso, muito pensar sobre isso, me veio... Amazônia Negra não é um nome que eu dei. Isso já existe, de fato, né? O que eu pensei foi nesse processo que aconteceu comigo. Aí veio o reconhecimento, né? Porque ao mesmo tempo que eu ainda me reconheço como mulher negra, porque aqui no Brasil, a gente nasce negro, se torna branco, para depois se tornar negro de novo. Sim. E isso... alguns. Então, é um processo de reconhecimento bastante forte, né? E tanto eu quanto a Amazônia, nós duas estamos aprendendo a ser negras juntas, né? Devido a esse processo de se reconhecer, Sim. né? Vamos ver mais imagens? Sim. Que é legal de saber as histórias. Esse é o Du. Ah, O Du é também de Vila Bela de Santíssima Trindade. uhum. É uma das figuras mais lindas que eu já conheci. Ele mora a vida inteira no assentamento, nunca saiu do assentamento, Uhum. né? Mas ele conhece o mundo inteiro. Eu chamo ele de entidade de pensamento. Quando eu fui levar a foto dele, fui levar um catálogo para ele, eu falei, Du, eu fiz sua foto e não deu tempo, porque as pessoas piraram na sua imagem. Aí ele falou, é evidente. Modesto, claro. Aí eu falei, tem Du, que ser. você tá muito assim, as pessoas estão muito admiradas de ver. Porque Muito lindo. né, se você ver, o Du, ele é baixinho, ele é muito grande. E ele parece grandão. Não, mas- é uma entidade, Sim. né? O olhar, né? É uma coisa assim que me... É por isso, sabe? Você olhar na imagem foi para mim uma coisa muito mágica, Sim. né? Porque, por isso também eu digo que todo mundo... você não bota seu nome Marcela Bonfim nas imagens. Porque a imagem não é só minha. É isso que eu venho É um processo trazendo. coletivo, né? Claro, você acha que... Ainda estou pensando se é 50-50. Eu acho que eles têm muito mais do que eu. Se não fosse... Você imagina? Então, são processos que eu estou pensando, assim. Qual é o meu papel? Porque, assim, hoje é até uma questão política eu estar dentro da imagem, da fotografia. Porque, geralmente, onde você veria a Marcela mais facilmente? Na frente, exposta. Nos lugares de negra, da Marcela. Nas situações de negra. Que a sociedade me olha. Então, ver a Marcela como protagonista de uma história... Hoje, eu topei essa história, né? Claro que foi bastante, assim, um processo de... Vamos lá, demorei, pensei, respirei. Mas é marcar um posicionamento político. Como também a Marcela, trabalhando hoje como economista, também um posicionamento político. Sim. Então, não abrir mão de nada. Eu acho que hoje a gente tem... eu falo assim, eu queria abrir minha exposição tomando um champanhe, discutindo estética. Infelizmente, não. É um trabalho bastante assim, intenso, né? Porque a gente está falando... Eu não estou falando só de mim. Embora esteja falando de mim quando eu falo dessas... Porque cada retrato daqui, eu tenho como um autorretrato. Né? Por isso que é um processo de dignificação desses pares. Né? Então, é um compromisso muito sério. Né? Eu sou um corpo hoje, não sou apenas um corpo no mundo. É um corpo político. Né? Então, estamos aí, né? Nessa caminhada. É importante a gente ter esse olhar para esse Sim. posicionamento e entendê-lo
como tal. Sim. Até mesmo porque hoje, se você for olhar, a história da fotografia ela acompanha a história do capitalismo. Sim. Você vai perceber os protagonistas eles são todos brancos, héteros, cis, como o pessoal costuma fazer essas definições. E hoje a gente está aí, né, entrando num mundo que também pertence a nós, né? Então é uma luta, né? E ainda mais a gente precisa produzir outra fotografia. Hoje, para você ver, eu tenho até escrito bastante coisas sobre o mundo da fotografia. E uma das questões que eu abordo muito é sobre a imagem. Sim. A gente está na imagem ainda de 1500. Não conseguiram libertar os negros ainda por via da imagem. Eu tenho muitos amigos que fotografam também. Mas ainda eu fico perguntando, você só faz essa fotografia? Né? É fotografar o negro nos lugares socialmente de negro. Então, é um outro processo fotográfico. Sim. Onde a gente busca... Cada retrato aqui é uma cidade. Uhum. Você não precisa colocar que o Eufésios mora em um lugar X. Você não precisa mostrar pra gente. Porque, querendo ou não, eu preciso ter outra fotografia. A gente, hoje, eu caminho na fotografia da libertação. Liberta. Vamos libertar a gente. A mesma coisa se chegar numa aldeia indígena, eu já presenciei isso. De amigos, ei, tira o relógio. Você não pode tirar o relógio, porque senão fica mais bonito. Tira a blusa, bota a sua roupa de índio. Sim, deixar aquela coisa mais folclorizada. Né? Mas, pera lá, isso é estigma. Sim. Né? Então, hoje a gente vai nesse viés, vamos libertar a imagem, gente. A gente está nessa fotografia ainda de 1500. A gente precisa evoluir, sabe? Então, dentro do campo da imagem, dizer isso também é uma coisa que pode ver como... É ácida, mas é necessária. Sim, sim. Né? É um grito. Sim. Vamos ver mais imagens que além de você trazer essas pessoas, né, você também traz muito a questão da religiosidade, Sim. né? Essa questão da fé nesse viés da matriz africana e tal. A religiosidade dessa matriz africana, assim. Então, e que é outro ponto importante de se falar. Nossa, eu falo assim que é um dos mais importantes, porque é muito triste, viu? Quando eu entrei no terreiro pela primeira vez, um diferencial da minha fotografia foi, inclusive, quando eu escutei o som do tambor. Geralmente, quando eu fotografo com um som na cabeça. Uhum. E cada foto é um som. É o ritmo. O que é a fotografia? É o ritmo. Sim. Você trabalha com ritmo o tempo todo. Verdade. E quer mais ritmo do que o povo negro? Sim. Sabe? Foi um encontro muito forte com a minha ancestralidade. Eu, a câmera e o terreiro. E que é a coisa mais forte do que uma batida de tambor. Não é? Então, assim, nós chegamos a um ponto... O corpo negro ele é um corpo muito destruído, né? Desumanizado, inclusive na sua religiosidade. O pessoal fala de macumba, fala de uma forma tão desrespeitosa. Né? A macumba pode ser tudo, inclusive o seu pensamento. Uhum. Você poderia trocar o nome pensamento por macumba. Sabia? Eu ouvi isso dentro de um terreiro. O que é macumba? É pensamento, meu filho. Existe pensamento bom, existe pensamento ruim. Uai, você vai punir o pensamento? Uhum. Então, assim, eu aprendi muito dentro do terreiro. E eu ainda aprendo hoje, ali, estando dentro desse lugar, que também é um posicionamento político. Sim. Né? Eu falo assim que a destruição do corpo negro ele foi muito além, né? A ponto das pessoas que não quererem ser negro no Brasil. Né? A metodologia do Pardo ela veio como um complemento. Aí. A gente trabalha muito no aspecto de... A gente tem o primeiro período de embranquecimento, que foi a abertura dos portos, né? Uma questão histórica, né? Onde você marginaliza o negro, você manda para as margens e você coloca a branquitude no centro. E hoje a gente defende hoje o segundo período de embranquecimento, que é o institucional, onde você mesmo se desclassifica como negro e vai para o pardo. O que é o pardo? Não sei. Só sei que não é negro. Né? Porque a metodologia do pardo ela é muito dura. Ela não explica nada sobre... A metodologia ela vem mesmo para... É mais uma divisão política. Né? A gente tem a divisão política ali, a mais famosa, que são os estados brasileiros. Né? E tudo muito estratégico. A metodologia do pardo também vem para dividir forças. Né? Aí você fala, não sei quantos por cento de negro, não sei quantos por cento de pardo, não sei quantos de branco. Pronto, resolvemos o problema do Brasil. Não tem mais negros do que branco. Você percebe o quanto isso é danoso? E pra gente,
né? Eu tive uma crise quando eu descobri a fotografia, né? Eu estava fotografando. Meu Deus, para que eu fiz economia? E hoje não. Hoje eu consigo somar tudo. Eu vejo quanto é importante hoje essa questão política, né? E abordá-las dentro do projeto é super oportuno, né? Então, a matriz africana está dentro desse processo ali, porque eu falo que o povo negro é o povo que mais abraçou. Tanto no seu aspecto de ser negro, a sua convivência, abraça, vai lá, né? Vai lá. A religiosidade negra foi a religião afro-brasileira que mais abraçou. De repente, da candomblé a umbanda, da umbanda entra a jurema, entra o daime, existem 500 milhões de linhas, né? Mas ninguém abraçou a nossa religiosidade, né? E nós continuamos abraçando. E vou dizer uma coisa para você, por mais rechaçada que seja a religiosidade afro-brasileira, eu tenho muito orgulho de estar dentro desse movimento, porque não faz o mesmo movimento que a branquitude faz, ou o cristianismo faz, de eliminar. A afro-brasilidade nunca quis eliminar ninguém. Inclusive, não vai abraçando, vai virando uma dissidência da Ubanda, vai virando o Bandaime, vai virando a Ubanda de Jurema, vai virando... Sabe, Jurema é muita coisa, é muita diversidade, né? Aí eu vejo quando a sociedade fala, né, diversidade. Ela coloca o negro, coloca o deficiente, coloca o indígena, coloca tudo que eles acham de diversidade. Para mim, isso, pelo amor de Deus, eu falo, isso não cola. Diversidade, para mim, é um mundo. Agora, dentro de uma negritude, a gente pode trabalhar a diversidade. Então, assim, a marginalização e a invisibilidade vem nesse processo, quando eles chamam a gente de diversidade, né? Então, esse processo aqui é para trazer essa dignidade. Não, senhor. Poxa, quanto tempo o Brasil está aí e ainda não assumiu a negritude brasileira. É muito triste, não é? Sim, mas vamos só terminar de ver as imagens que estarão na exposição. Dona Ursula Maloney, uma barbadiana. Vila Bela de Santíssima Trindade. Também aborda algumas questões, né? A maternidade, né, precoce. Sim. Né? Aqui também Vila Bela de Santíssima Trindade. Aqui é o seu Dedé. O seu Dedé, ele teve uma isquemia, então o rosto ficou um pouco... Aí, quando eu fui fotografar, preferiu que não. Aí eu perguntei para ele, mas o que você mais gosta, Dedé, aqui na sua casa? Aí não, ele falou o azulejo, porque foi meu finado primo que assentou. Aquele azulejo, para ele varre, ele tem um carinho por esse azulejo. E na hora eu falei, meu Deus, porque a gente tem que, né? O que representa seu Dedé? Aí um dia eu estava sentada conversando com ele, né? Eu fiz essa foto, mostrei para ele, ele pirou no azulejo. Aí contou a história do primo. Então, a gente fala muito sobre afeto. Sim. Sabe, sobre afeto. Ele não gostaria de mostrar o rosto. E a gente tem que ter essa questão. Tem gente, por exemplo... Respeito, tem que lidar o tempo todo com a autoestima. Uhum. Todos os negros que eu fui fotografar até hoje, todos eles tiveram alguma... Não, por favor, não quero não. Por quê? Então, existe um processo de convencimento também, da minha parte. E esse processo, ele tem um limite. Até a hora que eu tenho que falar, não vamos forçar a barra. Sim. A gente tem que respeitar. São muitas dores. A gente está lidando com isso o tempo todo. Está lidando com vidas, né? Não, isso não são quaisquer vidas, não são quaisquer dores, né? Sim. É um processo, vamos lá, de mais de 300 anos, né? Sim. Então, 500, né? Desde que o Brasil é Brasil. É Brasil. A gente está lidando com isso. Sim. Bobo Johnson. Aqui é o Maranhão, a festa do boi. E aí é essa brasilidade, né? Afro-indígena, né? Aqui são a gente vai ver aqui daqui a pouquinho as mãos de Ana, né? Ela brincando ali de boa no quilombo. Eu achei muito doido assim. A questão da criança, né? Como eu falo que a gente cresce, o nosso mundo vai ficando tão pequeno, né? Uma criança é pequenininha. O mundo dela é tão grande. Tão diverso. Ela tava brincando com essas mãos de galinha e eu lá, agoniada. Eu falei, menina. Ela falou, mãos são mãos. Eu falei, ok. Mais um aprendizado, né? As crianças nos ensinam muito mais do que os adultos, muitas vezes. Por isso que eu tenho medo de ter filho. O meu aprendizado que eu vou ter, meu Deus. Será imenso. Se prepare, né? Oh, my God. Marcela,
nós vamos finalizando aqui a entrevista com... Não é uma entrevista, é uma conversa. Uma conversa, um bate-papo saber do seu gostoso. trabalho. Lembrando, gente, que a exposição Reconhecendo a Amazônia Negra vai abrir amanhã na Caixa Cultural Fortaleza, na Avenida Pessoa Anta, número 287, no bairro da Praia de Iracema. Será às 19 horas e terá uma visita guiada com a Sim. própria Marcela. E também vai contar com a presença do poeta Dom Lauro, que veio comigo de Rondônia. Nós vamos fazer um momento ali, né? Um pequeno sarau para abrir, um toque, como ele Ai, disse, gente, né? que linda. Ele tem um berimbau, o Sauro, que é um berimbau da Amazônia, que ele Aham. criou, muito, muito legal o instrumento. A gente vai recitar algumas poesias, né? O público também vai ser instigado a participar. Isso faz parte da abertura e depois nós vamos caminhar por essa Amazônia Negra. A noite vai ser... Bastante promete, forte, vai ser bem boa. Muito feliz por isso. Então, gente, é isso. Fica a dica, abertura amanhã. Mas quem não puder ir para a abertura, a exposição vai ficar de 2 de novembro a 23 de dezembro, com horário de 10 às 20 horas, de terça a sábado, e domingo de meio-dia às 19 horas. Lembrando que a classificação indicativa é livre. E que a entrada é gratuita. Então, aproveitem, porque tem aí, eu acho que um mapeamento Sim. bem interessante sobre a negritude na Amazônia. E traz muito aí do nosso país, da nossa história, A nossa brasilidade. da nossa brasilidade. E é muito importante que a gente vá conferir. Eu irei conferir. Eba. Então, é isso, Marcela. Eu agradeço muito. Nossa, mulher, eu A que tua agradeço. presença. Hoje a gente vai encerrar a presença da Marcela um pouco diferente, né? Porque ela tem que correr para uma outra fala que ela vai fazer daqui a 15 minutos. Né? E a mulher não para desde que eu tive o prazer de conhecê-la na semana passada. Ela está na correria o Essa tempo terra inteiro. é forte demais. E aí é isso, assim, a gente conseguiu esse privilégio desse tempinho com ela e aproveitamos, e ela já vai ter que correr porque ela já está atrasada. Obrigada, gente. Agradecer E essa fortaleza que o nome já diz, né? é Fortaleza. É uma fortaleza. E é um prazer estar aqui me fortalecendo dentro dessa fortaleza. Muito obrigada e Axé a seja todos. sempre bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. E, gente, nós vamos aqui para o nosso intervalinho rápido e daqui a pouco nós vamos voltar, eu e a Thay, que hoje está de Lombardi, para falar do nosso Alencarino em Destaque e também de algumas dicas que nós temos aí para encerrar o programa. Então, fiquem ligados e esperem um instantinho que já já nós voltamos. Cara, meu sonho sempre foi tocar na rádio, bicho. Toda referência de banda pra mim veio do rádio. Todos os artistas eu conheci lá. O rádio é assim, faz parte da nossa vida. Pô, bicho, eu amo rádio, cara. Rádio Ceará News. Todas as quartas, a partir das 2 da tarde, você fica por dentro sobre o mundo da tecnologia, marketing digital, redes sociais, estratégia, empreendedorismo online, mundo digital e design. Ceará Digital. Toda quarta, às 2 da tarde. Rádio Ceará News. Ceará Notícias. As notícias do dia comentadas pelo time da Ceará News. Ceará Notícias. De segunda a sexta, de 11 ao meio-dia. Ceará News. Você por dentro da notícia. E quando chega a sexta-feira, você reúne a sua turma e... Sextou! Sextou. Sextou! No Sextou você sabe tudo o que rola em Fortaleza. Sextou! Entrevistas, arte, música, cultura. A agenda cultural da cidade você encontra aqui. Sextou! Toda sexta a partir das 4 da tarde. Aqui na Rádio Ceará News. Sextou! Rádio Ceará News. Aê, voltamos. Agora só comigo, gente. A Marcela teve que ir correndo lá para a fala dela, que será daqui a pouquinho. Aproveitando, para quem quiser conferir, vai ser lá no CH2, no Benfica. O nosso Alencarinos em destaque agora, né, Thay? O Alencarino de hoje é o Nelson Bezerra. E ele
Ele é o fotógrafo que foi responsável pelo projeto Cidade Saudade Fortaleza nos 70, que é um projeto que foi bem importante, ainda é, de registro, que apresentam registros de Fortaleza nessa década de 70. E o Nelson, ele é formado em Ciências Sociais e um fotógrafo autodidata. Nasceu aqui mesmo, em Fortaleza, no ano de 1945. Teve suas primeiras experiências em fotografia ainda na infância e iniciou sua carreira profissional em Salvador, minha amada Salvador aí, sempre presente em alguns pontos, sempre me chega. E produzindo imagens, mas de um sentido bem comercial para construtoras. Ele transita muito nessas áreas mais comerciais, publicitária, também de fotografia industrial e de arquitetura. E também já participou de mostras coletivas no âmbito local e nacional. E o seu trabalho ele já foi premiado por diversas vezes, sendo convidado e jurado de exposições de fotografia e artes plásticas. Como eu falei, ele é o responsável pelo projeto Cidade Saudade, Fortaleza anos 70, que é uma seleção de um conjunto de aproximadamente 10 mil fotografias que o Nelson realizou durante os anos de 1970. E com isso, nesse processo, resultou em 200 imagens que foram selecionadas, que compõem um catálogo e uma página na internet, além de ter sido realizada uma exposição no ano de 2014. Então, com isso, esse projeto ele veio muito nesse sentido mesmo de fazer o registro e de possibilitar acesso das pessoas para um pouco da nossa história, né? Fotografia da nossa cidade dos anos 70, muita coisa já mudou, né? Desde então super vale a pena dar essa procurada. E esse foi o nosso alencarino de hoje e vamos para o nosso quadro de dicas. Uma dica importante é para quem está aí se aventurando na fotografia ou conhece alguém que se aventura, que é o Fotofestival Solar, que ele lançou uma convocatória, lançou 3 convocatórias para projetos fotográficos, né? Que é do programa Fotopoéticas do Porto Iracema das Artes, né? E que recebe também atividades formativas desse festival. Então, com o objetivo de trazer novo fôlego ao panorama da arte e da cultura contemporânea, Fortaleza vai receber de 5 a 9 de dezembro o Fotofestival Solar, que é uma plataforma experimental que busca o diálogo entre a fotografia e outras expressões, com destaque para a pintura, a literatura, o cinema, o teatro e a música. Abrindo os trabalhos, nesta semana foram lançadas 3 convocatórias de projetos fotográficos. Nesta semana não, na verdade já está acabando. De projetos fotográficos que integrarão a programação. Um dos projetos é o Miragem, que a chamada encerra hoje, que é exclusivo para autores cearenses. Projeções e portfólios, que ambos são para autores nacionais e internacionais. É possível você ver o regulamento completo do festival no site, que é solarfotofestival.com. O projeto ele reunirá centenas de artistas do Brasil e do mundo com o intuito de refletir sobre a diversidade da fotografia contemporânea e criar um ambiente de troca de ideias, de expressão artística e de conexão internacional. Além de fotógrafos, serão convidados escritores, músicos e artistas que refletem sobre a natureza experimental da fotografia nas artes. Sobre a convocatória para a exposição da Miragem, que encerra hoje, dia 31 de outubro, então, gente, tem que correr aí até meia-noite dar certo. Que é a primeira convocatória que eles estão realizando. Ela é exclusivamente voltada para autores cearenses ou residentes no Ceará há pelo menos 2 anos. A exposição reunirá as interpretações dos fotógrafos sobre fenômenos sociais da atualidade.
Esta convocatória mapeará a produção contemporânea local, tanto nas abordagens documentais da fotografia como nos discursos experimentais. Serão escolhidos projetos que refletem sobre questões políticas e poéticas, trabalhos que revelem as relações humanas em diferentes cenários sociais, culturais e tecnológicos. Os autores podem participar de forma individual ou reunidos em um coletivo artístico. Lembrando, as inscrições seguem até hoje, dia 31 de outubro. Tem outro também, que é a convocatória Projeções, que aí já é voltada para autores nacionais e internacionais, que podem enviar seus projetos para a Noite Solar Projeções, que é uma convocatória para projeções de ensaios fotográficos. Nesta chamada, o festival propõe uma experiência imagética e musical ao conectar diversos autores que refletem sobre o momento atual de abismo e vertigem, ou seja, procura-se evidenciar a importância estética e política da imagem na sociedade, entrelaçando diversos públicos e linguagens, buscando a intersecção da fotografia com o som. Essa convocatória ela vai ficar aberta até o dia 12 de novembro, então ela já dá mais um tempinho aí para vocês. Convocatória Portfólios, que já é uma intenção do festival de organizar uma mostra com leitura de portfólios, a partir de uma convocatória internacional, possibilitando assim aos artistas apresentarem seus trabalhos a curadores, fotógrafos, editores e críticos de fotografia e artes visuais, estabelecendo contatos importantes para que sua obra seja reconhecida no circuito fotográfico e artístico. O Solar Festival vai selecionar até 25 autores que participarão desta mostra. O autor do melhor portfólio vencerá um prêmio, que é o Prêmio Portfólio Solar 2018, e receberá R$5.000 de prêmio. Então, os artistas interessados podem enviar os trabalhos até o dia 5 de novembro. Então, gente, lembrando aí que Foto Festival Solar, lançou essas convocatórias para projetos fotográficos. O projeto Miragem é até hoje, dia 31 de outubro. Para as projeções da Noite Solar é até o dia 12 de novembro. E para os portfólios é até dia 5 de novembro. Para saber mais informações é só acessar solarfotofestival.com, que dá para vocês entenderem melhor sobre as propostas e também submeter até dia 31, hoje meia-noite, dá certo. Lembrando que o festival ele vai acontecer em dezembro, de 5 a 9 de dezembro, e será gratuito. Então, ainda dá um tempinho, Thay? Então, a nossa última dica de hoje é que vai acontecer daqui a pouquinho, às 19h30, é o Grivo, que faz trilha sonora ao vivo para os filmes do Cal Guimarães. Então, é uma mistura aí de cinema e som, que vai ser muito legal, lá no Cinema do Dragão, que é intitulado Ver é uma Fábula, que é uma sessão especial aí que vai acontecer. O grupo sonoro visual O Grivo, ele é formado por Marcos Moreira e Nelson Soares, realiza hoje, dia 31 de outubro, uma projeção de filmes com execução de trilha sonora ao vivo para curtas-metragens do diretor Cal Guimarães e da artista brasileira Rivane Neuenschwander. A ação, promovida pelo Laboratório de Artes Visuais do Porto Iracema das Artes, em parceria com o Cinema do Dragão, será realizada no próprio cinema. Então, nessa projeção serão exibidos 8 filmes, que são eles: Aula de Anatomia, Capibaribe, Concerto para Clorofila, Gambiarras, Hipnoses, O Inquilino, Peyote, World. Tudo em simultâneo. O Grivo também realiza a execução da trilha sonora original, construída com uma série de instrumentos musicais, que são objetos sonoros e meios eletrônicos. E essa sessão ela terá uma duração aproximada de 1 hora. É importante lembrar que o Grupo Grivo, eles trabalham com o que eles chamam de engenhocas bem-humoradas e aparentemente precárias.
As obras do Grivo priorizam a sonoridade. Os percursos sonoros que criam são, além de uma nova maneira de ouvir, uma nova maneira de ver os mecanismos de produção do som. Formado em 1990, o coletivo notabilizou-se num primeiro momento pelas produções musicais realizadas para outros artistas, mas o grande apelo visual de suas instalações fez com que a dupla passasse a ser reconhecida pela qualidade plástica e não apenas sonora de suas criações. Nelson Soares e Marcos Moreira nasceram em Belo Horizonte, onde eles vivem e trabalham. Então, entre os seus principais trabalhos estão Reinventando o Mundo, Artefatos de Som, Estação Experimental, O Grivo, que é o que estará hoje no Cinema do Dragão. Então, para quem quiser conferir aí, é só chegar lá no Cinema do Dragão daqui a pouquinho, às 19 horas, na praia de Iracema. E esse foi o nosso Prosa Cultural de hoje. Lembrando que nós estamos sempre aqui, de segunda a quinta-feira, sempre às 17 horas. Lembrando que o nosso conteúdo fica disponível nas nossas redes sociais, que é só você digitar Rádio Ceará News, Ceará com SI, e também no nosso site, que é www.cearanews.com.br. Além disso, você também pode baixar o nosso aplicativo e levar nossos programas e matérias. Só ir lá no seu Apple... Como é o nome? Da Play Store. Eu sempre confundo. É verdade. Daqui a pouquinho a gente chega no Apple. Mas, por enquanto, só nos Play Store do seu Android. É só você procurar lá, Rádio Ceará News, Ceará com SI, que vai dar certo. Então, não tem nem como ter desculpa de não nos acompanhar, né, Thay? Exatamente. Lembrando uma coisa bem legal que a Wilma falou, vou botar na câmera geral, né? Que a Will falou sobre o site e tal. Todas as matérias, todos os programas que vão ao ar, vão lá como matéria pro portal. Então, se você quer saber mais de algum assunto, se você perdeu algum programa, além de você assistir no nosso Facebook, você pode ir lá no site, ler a matéria e ficar mais informado. É isso aí. E é isso, minha gente. Estaremos aqui amanhã de novo. E amanhã vai ser quinta-feira, nossa tradicional quinta-feira de música. Então nos acompanhe, estaremos aí com o Daniel Medina. E agradeço muito a todos que nos assistiram. Agradeço a Thay. Por nada, até amanhã. Amanhã vai ser legal. Amanhã vai ser maior. E ela vai aparecer. Amanhã eu vou vir bonitinha, ela aparece, prometo. Ela aparece. E aí, gente, é isso. Agradeço muito que vocês tenham nos acompanhado. Agradeço quem virá nos assistir mais tarde. E é isso. Boa noite. Tchau, tchau. E até amanhã. Até amanhã. Você ouviu Prosa Cultural. Na Ceará News, você pode tudo a todo momento. Acesse www.cearanews.com.br e acompanhe toda a programação no site e nas redes sociais. Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Rádio Ceará News.